Olá galera cervejeira, estamos aqui para mais um vídeo. Queria começar mandando um abraço para alguns dos meus amigos de São Paulo que ajudam a gente aí nas discussões e enriquece o conhecimento da gente. Queria lembrar do Vitor, do Bruno, do Elso, do Daniel Bochecha, do Felipe Aguilar. Obrigado aí pela cerveja enviada aí. A gente nos próximos dias nós vamos beber ela. Com muita frequência eu tenho sido questionado aí pelo pessoal que acompanha as minhas receitas que são publicadas com relação à aparência das minhas cervejas, que são cervejas bastante claras. E aí vem uma pergunta recorrente: se, professor, você usa gelatina ou não? Não, não uso, tá? Então respondendo, eu usei uma única vez, mas a todas as outras eu não usei. Então, o que é o vídeo de hoje? O que nós vamos abordar é justamente qual é o ganho que eu tenho usando a gelatina para clarificar a cerveja, tá? Então, antes da gente explicar o método que nós vamos usar, é importante deixar claro que todas as etapas de produção de uma cerveja, ela contribui para deixar uma cerveja bonita, uma cerveja clara. Eu posso afirmar que a etapa mais importante é a mostura. Então, uma mostura eficiente, com uma boa moagem, uma boa clarificação, uma recirculação contínua, isso é meio caminho andado para deixar a tua cerveja bonita. De novo, aí a próxima etapa, a fervura, também vai ajudar para deixar a tua cerveja clara. Fermentação, e aí a etapa que nós vamos testar, que é a etapa de maturação e clarificação a frio. Então vamos explicar qual é o método que eu estou usando no vídeo de hoje para a gente fazer esse experimento. Então eu fiz uma receita, que foi uma Red Ale. Essa receita a gente levou para o fermentador. Então é a mesma receita, o mesmo processo de fermentação. Depois que a fermentação caiu, eu baixei a temperatura, comecei já a clarificação, deixei clarificando a frio esse lote por aproximadamente uma semana, 7 dias. Depois eu fiz a trasfega. Nessa trasfega eu dividi em 2 lotes. Lote 1 é o lote que eu vou clarificar com gelatina e o lote 2 é o lote que eu vou deixar mais um tempo maturando a frio. No lote com gelatina eu separei, peguei esse lote, coloquei uma quantidade de gelatina e deixei maturando a frio por mais 4 dias. A quantidade de gelatina a gente vai explicando ao longo do vídeo, a gente vai mostrar isso detalhadamente. O segundo lote eu deixei uma semana a mais maturando a frio. Então a diferença dos 2 lotes é exatamente esse. Lote 1, 4 dias maturando com gelatina. Lote 2 maturando uma semana a mais a frio. Então agora a gente vai começar a acompanhar e ver o que a gente tem de diferença no que diz respeito à aparência. Vamos lá! Então, vamos começar o nosso experimento aqui com a clarificação. A gente vai usar gelatina. Estou aqui com a gelatina sem sabor e incolor. Eu fiz uma varredura na internet, então você encontra várias informações e aquela que faz mais sentido para mim é algo em torno de 1 grama para cada 5 litros. Eu já usei a gelatina uma vez, só que eu confesso que eu não lembro a quantidade que eu usei para aquele lote, mas ficou uma cerveja bastante clara. Então aqui eu separei uma Red Ale que eu fiz, tem mais ou menos uns 5 litros, né? Eu, por garantia, ao invés de usar 1 grama, eu vou usar 2 gramas para ver o que acontece. Tá aqui as 2 gramas no copo. Eu uso água aquecida. Pessoal, tem gente que usa o micro-ondas. Eu aqueci a água em temperatura perto de 60 graus. A quantidade de água que você vai colocar é o suficiente para diluir a gelatina. Você mexe até que isso daqui se dissolva por completo.
Qual que é a tua preocupação? A água não pode passar de 65 graus, então tente algo em torno de 60. Por quê? Porque se você passar dessa temperatura, se você passar de 65 graus, o colágeno vai desnaturar, então ele não vai dar o resultado que você espera. Então vamos esperar diluir, depois a gente joga na cerveja. Já diluí então a gelatina na temperatura de 60 graus, ela já está incorporada à água, e agora eu vou jogar aqui dentro da cerveja. Essa é uma cerveja que já ela já está sob maturação de mais ou menos 7 dias a 0 graus, então ela já está bastante limpa. Vou ver o que eu consigo com mais essa adição de gelatina durante uns 3, 4 dias. Eu vou jogar na cerveja e eu vou mexer lentamente para poder espalhar o líquido na cerveja sem oxidá-la, porque se você mexer demais vai fazer espuma. Espuma é oxidação e a gente não quer isso. Bom, acho que agora está bem mexido. Vou travar. É uma delícia. Vou fechar o fermentador bem fechado. Mais 4 dias na geladeira. Aqui já está uma amostra de 1 semana de clarificação a 0 graus. É a mesma cerveja daquela que eu acabei de jogar gelatina. Então, para vocês verem que já está bastante claro com a maturação a frio. Vamos ver o que a gente consegue ainda mais de clarificação nela. Estamos aqui com as duas cervejas. Não vou falar qual é qual. A quantidade de priming usada nas duas para carbonatar foi a mesma quantidade, 5,5 gramas por litro. Vamos ver o barulho da primeira. Barulho da segunda, levemente menos carbonatada. Formação da de espuma praticamente idêntica. Vocês percebem que a espuma está persistente, bolinha pequena. Vou dar um close para vocês verem em termos de aparência como que ficou as duas. Aqui tá as duas cervejas. Olha a clarificação dessa. Olha a clarificação dessa. É uma pena que o copo não seja igual, mas dá para ver que vocês querem tirar as conclusões de vocês. Vamos pegar aqui um ponto muito parecido. Bom, agora eu vou contar para vocês qual é qual. Essa daqui do copo mais fino foi clarificada com gelatina. Essa outra aqui do copo mais grosso foi só maturação a frio. Não sei se vocês têm a mesma percepção no vídeo que eu, mas praticamente não há diferença estética de aparência, tá? Talvez você pode ter a falsa impressão que este copo esteja mais clarificado porque ele é mais fino, então você consegue ter uma aparência melhor, mas é praticamente a mesma coisa. Bom, então vamos conversar daqui a pouco, um pouquinho mais. Bom, vamos ao teste do sabor. A espuma continua persistente em ambos os casos, grudando na parede. É isso que eu espero da espuma de uma cerveja, que eu faço.
tá? Vamos ver o gosto, sabor. Idêntico das duas cervejas, o aroma idêntico também. Bom, essa Red Ale é a minha melhor receita até agora. Vou publicar ela daqui uns dias na internet na forma de vídeo, daqui 1 a 2 semanas. O que eu tiro como experiência do experimento é que não compensa, para mim, opinião pessoal, fazer a clarificação com a gelatina. Eu obtenho os mesmos resultados com a maturação a frio. Por quê? Porque se eu for clarificar com gelatina, é mais uma etapa do processo, é uma trasfega, é o balde que eu vou ter que abrir para jogar gelatina, aí eu corro o risco de contaminação. Eu sei que o risco de contaminação após a fermentação ele diminui bastante, mas ele continua existindo. Eu corro o risco de oxidação, eu sei que também é pequeno, mas existe porque eu abri o balde. Então, quanto menos etapas eu tiver nesse processo aí até a garrafa, melhor. Então, vou continuar apostando na maturação a frio, Crash Cult. Você, se você quiser clarificar gelatina, tá aí a dica, você viu o resultado. Se encontramos no próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, acompanhe o nosso canal, na nossa fanpage lá no Facebook, Bronco Brewer. Se inscreva no canal e acompanhe as nossas atualizações. Até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Estou aceitando sugestões.